Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as terças-feiras, ao vivo, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o bloco de cultura, temos a honra de receber como convidados a gestora da Sala de Cultura, Leila Diniz, a nossa queridíssima Renata Palmier, o músico Hilton Lemos, representando a banda Trinado de Niterói, e o produtor Reinaldo Dutra, do Arte Corpo, Teatro e CIA. Muito boa tarde, Renata. Boa tarde, Hilton. Boa tarde, Reinaldo. É uma grande honra recebê-los aqui em nosso programa. Neste sábado, dia 14 de abril, acontece a 5ª edição do projeto Giro Cultural, idealizado pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a Fundação de Arte de Niterói, a FAM. Vamos iniciar conversando com a Renata Palmier, que vai nos falar da programação desta edição do Giro Cultural. O que o público vai ganhar neste sábado? Conte-nos, Renata, a programação que acontece em 3 pontos, não é isso? Muito boa tarde a todos. Estou aqui representando a Sala de Cultura Leila Diniz, a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Trago um abraço fraterno do Haroldo Zager, nosso diretor-presidente, para você, Mônaco, e para todos. E vim falar da 5ª edição do Giro Cultural, que essa edição vamos ter na Livraria Ideal, na Visconde do Itaboraí, 222, na Livraria Ideal, o lançamento do jornal Literato. Vamos ter na rodoviária Roberto Silveira, no terminal rodoviário aqui de Niterói, a peça O Coelhinho Fujão, do grupo Arte, Corpo, Teatro e Companhia, que temos aqui o Reinaldo, que vai falar depois melhor sobre isso. Vamos ter na Sala de Cultura Leila Diniz, Rua Professor Heitor Carrilho, número 81, na sede da Imprensa Oficial, o grupo Trinado, que vai tocar para a gente do jazz à MPB. É com grande orgulho e muito prazer que a Imprensa Oficial está levando esse projeto. É um projeto de cultura para a cidade de Niterói, muito importante. A gente está fazendo isso com muito carinho. A Imprensa Oficial está apoiando de todas as maneiras esse projeto e é com muita honra e muito carinho que a gente está participando dele. Queria, Mônaco, que você aproveitasse para falar do lançamento do Literato, que é um jornal tão importante para as letras de Niterói, para a área de cultura de Niterói. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Literato. Exatamente. É com muito orgulho que apresento o jornal Literato, de número 8, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, FAM, e o grande apoio da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A capa do Literato muito me emocionou, que é a foto do Luiz Antônio Pimentel, que acaba de completar 100 anos para a alegria de todo o meio literário de nossa cidade. Esse jornal focaliza 8 entidades literárias bastante atuantes aqui na cidade, que é a Academia Fluminense de Letras, a Academia Niteroense de Letras, Senaco Fluminense de História e Letras, Instituto Histórico Geográfico de Niterói, União Brasileira de Trovadores, Centro Cultural Maria Sabina, Grupo Mônaco de Cultura e também a Associação Niteroense de Escritores. Eu estou muito feliz de promover no próximo sábado esse trabalho, esse jornal Literato, que é motivo de grande satisfação do meio literário da cidade, e nós somos muito gratos à Secretaria Municipal de Cultura, à Fundação de Arte de Niterói e à Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, presidido pelo nosso querido Haroldo Zager, no qual mando um forte abraço a ele.
Hilton Lemos, qual a formação da banda e como é que vocês se conheceram, já que vocês irão se apresentar no próximo sábado na Sala de Cultura Leila Diniz, a partir das 12 horas? Boa tarde a todos, boa tarde, seu Carlos Mônaco. A formação da banda ela é composta por um pianista, um guitarrista, um baixista, um baterista e eu faço trompete e percussão. E nós nos conhecemos, foi meio engraçado. O meu filho é pianista, ele é o pianista do grupo, e ele passou na loja Niterói Pianos para experimentar uns pianos. E o Aristides convidou ele para tocar de vez em quando lá. E ele falou, pô, pai, toca junto comigo. Aí ele falou, pai, toca junto comigo lá e tal. Eu falei, tá bom, filho, eu vou lá. E, coincidentemente, o Carlinhos, que é seu filho, apareceu lá com uma guitarra. Então, e meu filho já era cliente da Livraria Ideal, desde pequenininho. E assim, a gente começou sem muita pretensão, ensaiando ali, tocando, meio que livre. Aí tivemos a ideia de formar o grupo. Aí o Aristides falou, pô, vamos montar um projeto, Jazz na Calçada. Aí, quando vocês saírem, eu levo um piano. E assim se deu a nossa primeira apresentação, que foi na Unipli, em setembro de 2010, e depois nós nos apresentamos na Festa da Música de Niterói, organizada pela Fundação de Arte. Estamos com esse evento agora, essa oportunidade aí da Sala de Cultura aí, da Imprensa Oficial, que é uma satisfação, é mais um espaço que se abre para a gente. E também estamos com mais 2 eventos aí, um Centro Cultural em Teresópolis e num condomínio, que é um evento fechado que o organizador faz para o condomínio. Então a gente se conheceu assim, né? E os outros componentes, o do baixo é mais recente, já era meu amigo de muitos anos, eu convidei, e o baterista também. Pois não. Prezado Reinaldo Dutra. Olá, boa tarde. As apresentações na rodoviária Roberto Silveira têm tido cada vez mais repercussão. Já tivemos clássicos como a Branca de Neve, Rapunzel, entre outros trabalhos apresentados. Para este sábado, teremos a peça O Coelhinho Fujão. Gostaríamos que nos contasse um pouco sobre essa peça. Sobre essa história, né? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu quero agradecer em nome da Arte Corpo, Teatro e Companhia a oportunidade, inclusive a oportunidade aqui de participar do Giro Cultural mais uma vez. Para a gente está sendo um imenso prazer. E assim, o espetáculo Coelhinho Fujão, na verdade, é uma contação de histórias, então trabalha com o elemento da narrativa, né? E é um espetáculo que fala sobre um coelho. E, obviamente, existe aí uma ligação com a data da Páscoa, é claro, justamente para atrair a criançada para a apresentação. Mas é uma fábula que fala sobre o problema da timidez, o problema de um coelho que sofre por ser excessivamente tímido. E ele é tímido porque ele é diferente. Ele sofre uma espécie de bullying dos seus irmãozinhos e dos seus colegas. E, tem, é claro, um paralelo com o Patinho Feio e tal. E aí, no final das contas, ele descobre, a partir da diferença, a necessidade de se comunicar e de dialogar e de continuar a sua vida da melhor maneira possível. Eu não posso contar mais, senão eu vou acabar contando a história. Mas é isso. Então, acho que, no momento, o tema está bem em evidência e, por isso mesmo, vale a pena a criançada ir e os pais também levarem, né, seus filhos, porque é um tema polêmico e a gente o tempo inteiro convida as crianças a participar, né? É importante ressaltar, né, Reinaldo, que Sim. Todos esses eventos são gratuitos. Isso. Às 10 horas na Livraria Ideal, no Calçadão da Cultura, às 11 horas na rodoviária. Todos os eventos são gratuitos para trazer as crianças, se divertir, brincar. Na Sala de Cultura também, todos os eventos da Sala de Cultura Leila Diniz são gratuitos. É importante frisar isso, né? A Sala Leila Diniz, eu gostaria que repetisse o endereço, é Rua Professor Heitor Carrilho, número 81. Dados para aplaudirmos esse projeto maravilhoso que
é desenvolvido e idealizado pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. Renata, você como gestora da Sala de Cultura Leila Diniz, gostaríamos de saber se ocorre alguma exposição hoje na sala. Nós tivemos agora, em março, o 6º Fórum das Imprensas Oficiais que falam a língua portuguesa. Vieram delegações de vários países que falam a língua portuguesa e nós aproveitamos essa oportunidade para colocar em cartaz a 12ª Porto Cartoon World Festival. Aviões e máquinas voadoras. São 40 desenhos cartunados que estavam na imprensa oficial de Portugal, foram para a imprensa oficial de Brasília e agora temos a honra de tê-los aqui na nossa Sala de Cultura Leila Diniz. Ela vai ficar exposta até o dia 30 de abril, entrada gratuita. Estamos aguardando todos que quiserem conferir, os desenhos são muito interessantes. Eu tenho aqui um cartaz que a gente preparou para o evento. São cartoons sobre aviões e máquinas voadoras. Muito interessante. E, a partir de maio, um lançamento da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenado pela professora Dalila, um grupo de 14 artistas que vão fazer linhas e passantes. Também desenhos e pinturas sobre as cidades, o movimento das cidades, muito interessante também. Estão todos convidados para participar, para conhecer a Sala de Cultura Leila Diniz, que ainda não tem nem um ano, vamos completar um ano agora em julho, e estão todos convidados a comparecer. Pois não. Hilton Lemos, gostaríamos também de saber, a banda, há quanto tempo vocês tocam juntos? E também gostaríamos de saber de alguns locais onde vocês se apresentaram. Fazer uma correçãozinha, né, que eu falei que a gente tocou em 2010. Na verdade, nós começamos a ensaiar em 2010. Foi eu, meu filho e o Carlinhos. E a gente se apresentou, estreou em setembro de 2011 na Unipli. Depois participamos dessa festa da música de Niterói. E a gente tem ensaiado desde então, a gente ensaia toda semana ali na Niterói Pianos, que abriu esse espaço para a gente, porque aí a gente consegue fazer o ensaio com o piano, que é um diferencial nosso, a não ser quando o local é de difícil acesso, mas sempre que possível a gente vai levar um piano acústico para tocar. E então a gente está junto aí de mais ou menos de dezembro de 2010 para cá. Eu, o Carlos e o Bruce, e o Jailton entrou mais ou menos em agosto de 2011, e agora a gente está com um baterista que nós não tínhamos, eu fazia percussão. O baterista está com a gente aí um mês e pouco, 2 meses, mas ele já tocava e a gente está acreditando no trabalho dele. Perfeito. Reinaldo Dutra, como a arte, corpo, teatro e CIA se sente em estar participando deste grande projeto que é o Giro Cultural? Nós nos sentimos agindo com muita coerência, porque de uns tempos para cá, de 5 anos para cá, a Arte Corpo tem investido em iniciativas fora dos espaços convencionais de exposição da arte cênica, que são os teatros e os espaços, mesmo que alternativos, reservados para isso. Então, para a gente é um grande barato poder apresentar na rodoviária, que é um lugar de passagem. Então, assim, durante a apresentação você vê as pessoas indo e vindo, parando, assistindo, indo embora também, porque faz parte, quer dizer, num espaço altamente democrático, e a gente acredita nisso, como um meio de popularização mesmo da arte, de tirar a arte de um lugar privilegiado, digamos, de uma espécie de elite que paga para assistir os espetáculos. Não, o lugar do teatro é qualquer lugar e é qualquer público. Por isso é tão importante para a gente participar desse projeto. A apresentação já será a terceira, se não me engano? A terceira. É a terceira, né? A terceira. Certo. Eu observo o grande sucesso que vocês vêm alcançando, porque sempre vou à rodoviária apreciar o trabalho, né?
Olha que e ótimo. a gente ali fica muito feliz, né? Que legal. De bater palmas para vocês. Pois é, obrigado. O Reinaldo falou bem interessante na última apresentação. Ele interagiu com o público sentado nas cadeiras, aí passava um, passava outro, ele fazia de sombra também. Foi muito legal. Eu achei bem legal esse gancho que você pegou das pessoas que passam no meio do E a caminho. gente se preocupa sempre em incluir aquela plateia ali, de alguma maneira a pessoa está passando, mas leva aquela lembrança daquela imagem. Da próxima vez, talvez ela chegue mais cedo para pegar o ônibus para assistir um pedacinho. Com certeza. E assim vai. Com certeza. Renata, no próximo mês de maio, você já comentou algo, está previsto algo mais na Sala Leila Diniz para o mês de maio? Mês de maio é esse grupo 21 da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles vão apresentar, são 40 desenhos, linhas e passantes das cidades. Mas antes de maio, é interessante a gente colocar aqui, a gente vai ter apresentação, toda última quarta-feira do mês, a Sala de Cultura Leila Diniz apresenta o projeto Jovem Aprendizes, Música na Escola. Eles tocam lá na Sala de Cultura toda última quarta-feira, às 12h30, entrada franca. Todos estão convidados. Pô, muito legal, um presente também que a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro está proporcionando à cidade de Niterói. E dia 25, agora, às 12h30, teremos a apresentação dos Jovens Aprendizes. Se eu não me engano, é piano e coral, essa apresentação. E para maio a gente tem essa, na próxima quarta-feira de maio, na última quarta-feira de maio também, mais uma apresentação dos aprendizes. Essa é uma iniciativa da imprensa oficial, também com a Fundação de Arte Niterói, com o IMUB. É uma parceria de sucesso que está dando muito certo. Certo. Estão todos convidados, e entrada gratuita. Entrada gratuita. Muito bem. Hilton Lemos, gostaríamos também de saber que tipos de música costumam fazer. Bom, nosso repertório ele é composto de música instrumental e vocal. A gente mistura aí jazz, bossa nova, samba, MPB. A gente não tem assim, vamos dizer, uma linha só de atuação. A gente mistura e dá uma cara de jazz, uma cara de Brasil. A gente tenta sempre dar essa conotação para as músicas. Ainda que a música às vezes seja pop, a gente tenta dar uma cara de música instrumental, com qualidade jazzística, com qualidade de bossa nova, de samba. A gente tenta trazer a cara do Brasil para o nosso grupo. E a gente vai tocar temas de jazz, de bossa nova e de MPB. Certo. Vamos repetir aqui. De 10 às 11 horas, na Livraria Ideal. De 11 às 12 horas, na Rodoviária Roberto Silveira. E de 12 às 13, na Sala de Cultura Leila Diniz. Reinaldo Dutra, poderia nos falar sobre outras atividades do grupo? Sim, a companhia desenvolve, enfim, ela existe já aqui em Niterói há 11 anos, mas de 5 anos para cá é que a gente começou um processo mesmo de profissionalização um pouco mais intenso. E aí de lá para cá a gente desenvolve alguns projetos. O principal deles no momento, um dos principais é o nosso curso de experimentação teatral, que é um curso, na verdade, para iniciar pessoas que nunca fizeram teatro, independentemente se elas têm interesse ou não em seguir carreira, né? Uma questão mesmo para a vida do sujeito interessado. Então, a gente desenvolve esse projeto, que é um projeto de formação. Muitos alunos, inclusive, já estão aí se profissionalizando mesmo, em universidades e tal. Ultimamente, a gente tem feito um projeto, começamos agora, mês passado, um projeto na Praça de Santa Rosa, chamado Projeto Grama, Lugar de Onde Se Vê, que é um projeto que acontece no gramado da praça, né? E é onde a gente apresenta diversos espetáculos para a criançada, enfim, a partir de 11 horas. Muito semelhante ao Giro Cultural nesse sentido, porque justamente pegando essa onda de novos espaços de apresentação e de revitalização dos espaços públicos também, a partir da ocupação cênica. Então, esses são os dois principais projetos nossos, fora os espetáculos, as esquetes e tal. Quem quiser saber mais sobre o grupo, acesse www.artecorpoteatroecia.blogspot.com. É isso.
Muito bem. Renata, você poderia nos falar, relembrar alguns momentos marcantes da Sala Leila Diniz, fatos que ocorreram, exposições que marcaram as apresentações que marcaram como eu falei há pouco, a Sala Leila Diniz vai completar 1 ano agora em julho. A gente inaugurou a sala com uma exposição de 80 anos do Diário Oficial. Colocamos o primeiro Diário Oficial que foi publicado em 1º de julho de 1931. É isso, Mônica? Me ajuda. 31, não é isso? 31. Tá lá exposto até hoje, como uma exposição permanente. Depois fizemos Leila Diniz, fizemos uma ampliação grande daquele número do Pasquim, polêmico, no que ela dá entrevista e fala um monte de palavrão, enfim, fizemos um painel grande da Leila, mas eu te confesso que a exposição que a gente mais ressalta desse ano foi a exposição dos 4 livros, Carlos Mônaco leu e recomenda, que foram 5 livros relançados pela imprensa oficial para a Bienal de 2011, que o Carlos Mônaco recomendou, nós publicamos e foi um sucesso na Bienal. Isso aí realmente, para a gente, foi um marco muito importante para a Sala de Cultura Leila Diniz, ter o Carlos Mônaco lá recomendando 5 livros. E, no mais, todas as exposições que a gente fez até agora, a gente está procurando fazer uma exposição por mês, a gente teve muito prazer, a gente aprendeu com erro, estamos fazendo as coisas devagar. Inclusive, a gente quer ressaltar aqui que a Sala de Cultura Leila Diniz, ela justamente tem o objetivo de agregar as pessoas que não têm condição de pagar um espaço, de se apresentar num público muito grande. A nossa ideia, a ideia da imprensa oficial, do nosso diretor-presidente Haroldo Zager, é justamente isso, é abrir o espaço para quem não tem essa oportunidade. Eu queria deixar aqui também aberto o nosso e-mail, que é para contato, para dúvida. Se alguém quiser mandar algum projeto, saladecultura@imprensaoficial.rj.gov.br. Nós recebemos todas as propostas, lemos todas as propostas, fazemos uma avaliação, nós temos uma comissão que faz uma avaliação, e o nosso site, www.iorj.gov.br, também tem todas essas informações. E o Facebook também, que ninguém consegue ficar livre das redes sociais, Cultura Leila Diniz, também estamos lá no Facebook para atender, para tirar dúvida, tá bom? Essas aí as informações que eu acho que é importante sobre a sala, Mônaco. Exatamente. Realmente, o lançamento das 5 obras foi um momento marcante para a imprensa oficial, como para mim foi um dos momentos mais significativos, mais emocionantes que eu passei nesses meus 70 anos de vida. Isso tudo grato a vocês. Também fiquei muito feliz, apreciei as exposições do Niterói Antiga, do Carlos Ruas, e também da acadêmica Diná Silveira de Queiroz, também foi uma belíssima exposição. Foi uma parceria muito bem sucedida com a Academia Brasileira de Letras, com o professor Arnaldo Nisquier. Foi muito... realmente um trabalho belíssimo, e essas coisas foram aplaudidas, foi uma repercussão muito grande no meio literário, como também o prelo é um trabalho que nós também temos que aplaudir. Eu vi nesse número a comemoração do centenário de Luiz Antônio Pimentel, o centenário do jornalista Alberto Torres, que vai ocorrer agora em setembro, e outros trabalhos mais que a gente tem que aplaudir. Parabéns à imprensa oficial pelo que vem realizando. Hilton, como vocês se sentem em estar participando do Giro Cultural? Bom, para nós é uma honra, um privilégio, né? E, como eu havia falado, que é mais uma oportunidade, né? Um espaço que se abriu
para a gente que está começando, porque é muito difícil se colocar no espaço, e o nosso grupo ele é recém-nascido, né, praticamente. Então, é difícil você chegar e conseguir um espaço para se apresentar. Então, é com muita satisfação que a gente vai se apresentar nesse sábado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Reinaldo, algumas peças apresentadas e locais onde vocês se apresentaram. Poderia nos destacar algumas peças e locais? Sim, mais recentemente, no final do ano passado, nós fizemos um infantil A Grande Viagem em algumas praças de Niterói, dentre elas o Campo São Bento, né? Houve também a apresentação também no Largo do Marrom, ali na Praça de Santa Rosa, já inaugurando essa etapa dos espaços públicos da companhia. No ano passado apresentamos no Teatro Municipal o espetáculo adulto Olhar do Outro Lado, e viajamos com 2 esquetes, uma adaptação do texto Macbeth, de William Shakespeare, que foi para alguns festivais, enfim, em vários estados do país, e uma outra esquete, uma cena curta, chamada Esperando, baseada em Esperando Godot, do Samuel Beckett, um clássico da literatura universal, que também viajou para vários lugares e ganhou prêmios, graças a Deus, por onde passou. Esses foram os nossos principais trabalhos dos últimos tempos. Pois não. Reinaldo, Sim. qual o repertório que está programado na Wilton? Eu gostaria de saber do Wilton, qual o repertório que está programado para apresentação na Sala de Cultura Leila Diniz? Bom, nós vamos tocar alguns temas de jazz, né? Tune-Up, All of Me, vamos tocar o Wave, do Tom Jobim, o Pato, do João Gilberto, e dentre outros clássicos, né? Temos MPB também, e a gente vai passear dentro dessa 1 hora aí, vamos ver o que a gente consegue fazer, mas acredito que a gente consiga tocar aí umas 9, 10 músicas aí dentro desse segmento. Estamos ansiosos. Considerações finais da nossa gestora da Sala de Cultura Leila Diniz e também campeã de vôlei, nossa queridíssima Renata Palmier. Sabia que você ia fazer uma pegadinha, Mônaco. Para dizer, mais uma vez, que é uma honra para a imprensa oficial estar promovendo a cultura na cidade de Niterói, sempre apoiando os projetos da Prefeitura, do Estado. Cultura a gente sempre apoia, é um prazer. E aguardando os projetos que, porventura, apareçam, as pessoas que queiram expor, que queiram colocar a sua ideia. Vai lá, conversa com a gente, bate um papo, conhece a nossa sala, conhece a nossa equipe. São estagiárias super competentes, trabalhando comigo. E agradecer a todos vocês, agradecer a todo mundo que já participou do Giro e os que vão participar também, agregando aí a cultura de Niterói só tem a ganhar. Obrigada, Mônaco. Hilton Lemos. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez e deixar aí um recado para as outras entidades que possam se espelhar na imprensa oficial e abrir mais espaços para a cultura, para que a gente possa divulgar aí a cultura cada vez mais aí na nossa cidade. Reinaldo Dutra. Agradecer também, é claro, e dizer que espero que outras iniciativas com a mesma roupagem, com a mesma intenção, se proliferem pelo município e que sirva de exemplo para outros municípios também, né? Quero, nesse momento, também parabenizá-los pelos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, né, em prol do movimento cultural de nossa Niterói. Despeço-me agradecendo as ilustres presenças de Renata Palmier, da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, Hilton Lemos, da banda Trinado de Niterói, Reinaldo Dutra, da Arte Corpo Teatro e CIA, e também aos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga acadêmica, a nossa queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Mais conhecido como Bandejão, o restaurante universitário é muito importante no dia a dia dos estudantes e funcionários das universidades. E na UF não é diferente. Repensado para melhor atender a comunidade acadêmica, o Bandejão do campus do Gragoatá passou por reformas na infraestrutura e foi reinaugurado em março deste ano. A grande novidade foi a implantação do self-service. Além de agilizar as filas, o novo sistema evita o desperdício de comida, que era em torno de 150 quilos de alimentos descartados por dia. Hoje o aluno ele entra ali no self-service e ele pega quanto que ele quer de cenoura, quanto ele quer de arroz, quanto ele quer de feijão, ou se ele não quer ele só quer comer a salada. Então isso para a gente foi um ganho e para o aluno também. E antes não, entendeu? Não era dado muito essa opção, entendeu? Era a concha não era um medidor muito bom. Né? Hoje, por exemplo, eu ponho a comida que eu gosto. Às vezes eu falava para ele, eu quero comer pouco. E o pouco dele era muito para mim e eu deixava. Então hoje eu boto a minha comida exata que eu como. Os alunos, maioria frequentadora do Bandejão, também comentaram sobre a reforma e deram sugestões sobre o que ainda pode melhorar nos restaurantes universitários da UF. O que você achou dessa mudança no Bandejão? Eu achei ótimo, porque agora a fila está andando mais rápido, a comida melhorou um pouco. O suco está em refil, está mais legal para quem está com sede. Melhorou bastante. Para você, qual a importância dessa mudança para a faculdade? É importante porque o Bandejão é meio que a primeira coisa que muitos alunos veem. É importante ter um lugar bom, assim, que é a primeira coisa que as pessoas veem. O Bandejão, para quem não tem muito dinheiro, para a galera que não tem muita grana, é legal, porque é uma refeição de 70 centavos, que salva dinheiro da galera, é muito legal, é muito importante. Eu acho que o Bandejão, enquanto RU, ele tá com uma qualidade boa, assim. Eu acho que para quem não come carne, que é o meu caso, ainda tá meio complicado. Eu acho que se o cardápio pudesse ser mais rico para quem não come carne, eu acho que seria mais interessante, Olha, eu achei que o Bandejão ficou relativamente melhor, só que não resolveu o principal problema, que são as filas enormes todo dia. O lugar ficou muito mais bonito, esse self-service também ajudou bastante, né, pra gente poder comer um pouquinho mais, né, antigamente era só uma colher, a gente não saía daqui muito satisfeito, e agora, graças a Deus, acho que ficou melhor sim. Só falta um ar-condicionado para ficar 100%, mas de resto tá muito melhor. Na sua opinião, qual seria a sua sugestão para melhorar? Sugestão, construir mais bandejões, no mínimo, construir o dobro do que tem construído. As cadeiras eram bem velhas, né? Eu lembro que o teto não era rebaixado e era o bandejão, as pessoas estavam ali, os funcionários servindo, aí tinha assim, muitas das vezes a pessoa coloca mais um pouquinho. Agora não, eu vejo que a pessoa coloca a quantidade que ela sabe que vai comer. A reforma também possibilitou o aumento no número de alunos e funcionários atendidos. Antes eram servidas cerca de 4.300 refeições por dia, o que hoje já chega a quase 6.000 refeições diárias. O cardápio é pensado exatamente para servir melhor esse público. A gente tenta, né, propor uma variedade, né? Agora com as duas opções de salada que tem sido muito bem aceito, aqui a gente quer mesmo melhorar a qualidade nutricional, né? E até mesmo facilitar a escolha dos alunos. Então a gente pensa na variedade, né, da refeição e atender mesmo ao gosto, né, da clientela. Para quem não sabe, fazer a carteirinha do Bandejão da UF é muito simples. O aluno ele tem direito, né, ele por si só, por ser aluno da universidade, ele já tem direito à refeição. Então, ele tem uma carteira que é feita aqui no campus do Gragoatá, ele tem que trazer o plano de curso e já recebe a sua carteira. Ele não paga nada. O servidor e o terceirizado, a mesma coisa, tem que ter uma comprovação que ele tem um vínculo com a universidade e faz a carteira também aqui no campus do Gragoatá. Só que os valores agora são diferenciados, né? O servidor e o terceirizado pagam R$ 2,50 e o aluno continua 70 centavos. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje retornando
a um dos programas anteriores que eu fiz, respondendo aqui algumas questões que chegaram, e eu me lembro que eu deixei uma questão no ar, ainda faltando uma complementação, que era a seguinte questão. Era uma questão que falava sobre menopausa sem reposição hormonal. Deixa eu pegar aqui o gancho. A gente vai retomar algumas questões que nos foram enviadas e que não podemos abordar a contento, em virtude do tempo curto que muitas vezes nos interdita sem uma conclusão mais adequada para determinados questionamentos. E a nossa retomada hoje é a respeito da questão da menopausa sem reposição hormonal. Bom, então eu acredito que eu já tivesse falado alguma coisa, mas vamos então abordar isso talvez hoje de uma outra forma, porque as coisas não são decoradas nem são lidas antes para a gente chegar aqui e ter na pauta, quer dizer, como vamos abrir. Mas, então, retomando essa questão, eu gostaria de colocar aqui que muitas vezes em determinadas pessoas, determinadas pessoas até podem ficar sem a reposição hormonal porque não fazem, às vezes, muitas sintomatologias que incomodem, né, ou que sejam coisas que, de certa forma, atrapalhem um pouco as atividades diárias da pessoa. Agora, existem algumas pessoas, né, não é a maioria, mas existe algumas pessoas que apresentam uma sintomatologia muito acentuada quando não fazem a reposição hormonal. E essa sintomatologia acentuada seria dos fogachos, que é um calor intenso que normalmente acomete a pessoa no tronco, pega o tronco todo, a cabeça, principalmente as orelhas ficam muito aquecidas, e um certo mal-estar, não é, que vem às vezes durante vários momentos de um dia, ou às vezes até a pessoa dormindo, acorda suada, sentindo muito calor, um certo mal-estar, às vezes um pouco de palpitação, às vezes um pouco de ansiedade. Então, nesse aspecto é que a gente qualifica que, não podendo ser feita a reposição hormonal, é necessário procurar, então, um atendimento médico que possa, né, administrar determinadas substâncias, determinadas medicações que, mesmo não sendo hormônio, possam ajudar justamente na melhora desses sintomas que são muito desagradáveis e que, na maioria das vezes, atrapalha a pessoa nas suas atividades diárias. Como, por exemplo, uma coisa que acontece muito nesse período sem a reposição hormonal também é a insônia. Né? A insônia é uma coisa que costuma atrapalhar muito as atividades diárias e contribuem também para uma baixa de concentração, né? Que interfere, então, se tornando um déficit cada vez maior de concentração, né? Podendo acentuar também um déficit de memória. Então, quer dizer, há um desenrolar de sintomas que precisam ser observados, porque dependendo de como isso vai estar, da intensidade em que isso vai se manifestar em cada pessoa, mesmo não havendo condições de fazer reposição hormonal, há condições de se tratar esses sintomas com outros tipos de medicação. Então, num primeiro momento, sempre relatar isso para o seu médico, seja ele o seu clínico, seja ele o seu ginecologista ou até o seu cardiologista. Quer dizer, o mais indicado é que realmente seja relatado ao ginecologista ou ao clínico. Mas é óbvio que qualquer profissional da área médica poderá ser aí uma fonte de apoio e poderá dar um direcionamento, né,
mais indicado para o que deva ser feito nessa situação. E, paralelamente a isso, talvez algumas sessões de atendimento de psicoterapia ajudem no sentido de esclarecer, então, melhor sobre como administrar essa sintomatologia, não é? Porque o resultado, de certa forma, dos comportamentos do ser humano, eles são resultados também de toda uma compreensão, de toda uma consciência que cada um de nós vai tendo ao longo do tempo a respeito desse nosso mecanismo interno, quer dizer, de como funciona o nosso corpo, não só na sua parte orgânica, fisiológica, biológica, mas também nessa harmonização com o nosso psicológico, que é óbvio que a gente só faz a separação do que é orgânico e psicológico por efeito didático, não é? Porque a mente está constituída no corpo, não há como separar, né, uma questão orgânica, uma disfunção, até uma lesão orgânica, de como esse psicológico vai lidar com isso. Quer dizer, como o nosso sistema psicológico lida com as dificuldades orgânicas que nós temos, né? Como nós somos um todo, uma unidade, né? Cada um vai ter a sua particularidade, aí, a sua subjetividade na maneira tanto de encarar o fato, né, de dimensionar esse fato que ocorre e de se comportar em relação a ele. Então, como cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem potenciais diferentes, tem essa percepção diferenciada, ela vai ter também um comportamento em função disso diferenciado, ou seja, uma resposta, uma reação a esses estímulos internos, porque tudo que nós sentimos no nosso corpo são estímulos internos, né? A mente decodifica como estímulos internos. Então, cada um de nós vai ter uma resposta diferente para esses estímulos internos, que nós podemos chamar também de sintomas, né? Então, em função disso, cada um vai então ter uma via mais adequada para o tratamento. Existem pessoas, às vezes, que até no decorrer, às vezes, de um processo terapêutico, psicoterapêutico, conseguem lidar bem e ficam até sem tomar mesmo nenhum medicamento, mas há outras que necessitam de tomar medicamento, sim, porque essas questões de desencadeamento de substâncias hormonais que são liberadas para mais ou para menos, elas causam, sim, disfunções fisiológicas que, na maioria das vezes, nós precisamos administrar, né, medicamentos para lidar com isso, né, e para equilibrar essa questão, né? Eu acho que aqui nós poderíamos fazer um parêntese e chamar a atenção também para aquelas pessoas que já sofrem de alguma forma, de algum distúrbio ligado a questões hormonais, como, por exemplo, o diabetes, né? O diabetes, o indivíduo tem uma insuficiência na produção de insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, né? Então, há uma deficiência na produção desse hormônio, o que provoca também, muitas vezes, como sintoma, a gente vê muito, o diabético que sente muito calor, que sua muito, que independente dele estar tendo uma hipoglicemia, às vezes, por uma dosagem de insulina ou não, mesmo assim ele tem uma sudorese mais intensa, muitas vezes, que outras pessoas que não têm esse distúrbio. Então, isso é para a gente ver que, como hormonalmente o nosso organismo reage,
né, dessa ou daquela maneira frente a uma disfunção hormonal, né? Então, isso é para citar aqui o exemplo. Uma outra questão do diabético, já que a gente está falando em questões hormonais, seria determinados cuidados que a gente tem colocado aqui ao longo do nosso trabalho a respeito do sobrepeso, né? E esses distúrbios todos, quer dizer, na menopausa também, isso tudo vai contar, né? Quer dizer, o que conta, vamos situar aqui, eu acho que o diabético é realmente um excelente exemplo. Quer dizer, o que conta para uma pessoa que tenha uma doença autoimune, né? Um hipotiroidismo, um diabetes, que tenha essa questão da menopausa aí atrapalhando, causando sintomas muito desagradáveis, a pessoa tem também que ter um certo cuidado com o sobrepeso, porque o sobrepeso nessas questões, ele de certa forma acentuaria mais um pouco esses sintomas desagradáveis, né? Sem contar nessa fase, por não ter mais a proteção do estrogênio, como antes da menopausa, a pessoa quando entra na menopausa fica mais sujeita a doenças cardiovasculares e, portanto, mais sujeita também à hipertensão, que é importante de ser verificado também. Quer dizer, até que ponto uma pessoa que não faz reposição hormonal, que fica com sintomas muito exacerbados, muito inquieta, muito ansiosa, né? Quer dizer, até que ponto essa pessoa vagarosamente poderá também ir sofrendo gradativamente de outras situações de saúde que precisam ser medicadas, precisam ser olhadas com carinho aí e tratadas para que isso não passe a atormentar a vida da pessoa de tal maneira que ela possa desencadear dessa questão males maiores. Bom, então, mais ou menos aqui está dada uma posição que eu acho que pode ajudar, né, a direção a ser tomada. Bom, num segundo questionamento, eu tenho aqui uma questão que diz o seguinte: Elizabeth, ultimamente tenho me preocupado com as doenças sexualmente transmissíveis. Tenho acordado de madrugada e meu coração dispara só de pensar na possibilidade de contrair alguma delas. Será que estou neurótico? Eu nunca fui assim. Tenho 44 anos e estou separado há 2 anos. Desde então, ainda não encontrei alguém que me interesse para uma relação estável. Devo fazer terapia? Aqui a questão está um pouquinho embolada, né? Ultimamente tenho me preocupado com as doenças sexualmente transmissíveis. Tenho acordado de madrugada e meu coração dispara só de pensar na possibilidade de contrair alguma delas. Será que estou neurótico? Nunca fui assim? Aí no final é colocada uma questão de separação. Está me parecendo aí, pela descrição de como está sendo perguntado, que existe aí mais uma questão ligada justamente à situação psicológica propriamente do que outra coisa. Quer dizer, parece que a partir de uma separação, né, o diariamente da vida mudou de maneira tal, quer dizer, o dia a dia mudou de maneira tal, que essa desestabilização, né, está provocando uma certa ansiedade, uma ansiedade que faz acordar de madrugada, uma ansiedade que provoca que faz disparar o coração, né? Quer dizer, e aí a preocupação com as doenças sexualmente transmissíveis. Bom, então eu acho que, fazendo aqui uma retomada da situação, a gente poderia dizer o seguinte: bom, em primeiro lugar,
as doenças sexualmente transmissíveis estão aí, é uma realidade, e uma realidade que a gente tem que enfrentar da maneira mais responsável possível. E a maneira mais responsável possível seria justamente a questão da gente poder diferenciar um pouco, porque é uma questão delicada e eu acho que é difícil a gente ver uma abordagem que chame a atenção das pessoas no sentido de chamá-las a uma responsabilidade, aí é um preço que a gente talvez tenha que pagar por esse excesso de liberdade sexual que acontece hoje, né, no nosso tempo. Então, a situação mais importante, eu acho que o questionamento mais importante aqui seria a gente se perguntar como é que eu vejo a sexualidade, o desempenho da sexualidade. Eu vejo como algo que eu qualifico de um, vamos dizer assim, de um divertimento. Quer dizer, sexualidade para mim é um divertimento ou sexualidade para mim é prazer, porque são coisas diferentes. Né? E o que a gente percebe, quer dizer, o que eu percebo hoje atendendo jovens e atendendo até pessoas já mais maduras, é que o apelo sexual, quer dizer, a indústria do sexo, ela perpassa o nosso dia a dia de tal maneira que eu acho que as pessoas estão esquecendo desse questionamento que é muito importante na vida delas. Quer dizer, até que ponto, se eu encarar a sexualidade como um divertimento, quer dizer, qual é o preço que eu estou disposto a pagar por isso? Né? E muitas vezes o preço que a gente paga por encarar a questão da sexualidade como um divertimento é alto. Porque às vezes o preço é exatamente a aquisição de uma doença sexualmente transmissível. Então, daí a importância da gente cada vez mais conscientizar que tudo na vida tem seu preço. E que quando a gente, de certa forma, banaliza uma situação, pode chegar mais na frente a ter que encarar situações, às vezes, mais difíceis de serem resolvidas, né? Porque até hoje o que nós vemos é uma propaganda cada vez maior da prevenção no sentido do apelo, use camisinha, use camisinha, use camisinha. Sim, mas então eu recebo alguns questionamentos que me vêm e que me perguntam, mas e como é que fica a questão do sexo oral? Né? Como é que ficam outras questões da sexualidade aí nesse aspecto? Né? Então, o que a gente percebe é que realmente ainda há muito pouca conscientização. Né? Há a informação está aí veiculando para cima e para baixo nos meios de comunicação, mas não há ainda de parte da população como um todo, né, como massa mesmo, uma conscientização da importância de distinguir, bom, como é que eu vou lidar com isso, que atitude eu vou tomar em relação a isso, né? Quer dizer, qual é o preço que eu estou disposto a pagar por, às vezes, uma busca desenfreada, como às vezes nós vemos em alguns jovens e às vezes até em pessoas já também mais maduras, nessa questão do, quer dizer, estar, de certa forma, muito mais vulnerável pelo fato de ter uma situação em que a pessoa se descontrola de tal maneira que fica difícil, né? Quer dizer, essa medida, né? Quer dizer, aí seria mesmo a questão de em que medida eu vou me entregar, né, a essa atividade, a esse apelo sexual, em que medida eu estou disposto a correr determinados riscos, em que medida eu estou disposto a me resguardar em determinadas situações, né, e me expor
há coisas que provavelmente estão aí no nosso dia a dia e que a gente tem que ir cada vez mais tentando administrar de forma, não é, mais amadurecida. Bom, eu gostaria aqui, já vi que você está colocando aí 3 minutinhos para mim, né? Já está apertado o meu tempo. Então, já estão me encostando na parede, ó, já estão apertando o meu tempo. Então, eu tenho um agradecimento a fazer a uma médica, que inclusive eu anotei o nome, e que fez um atendimento extremamente competente. E eu acho que a gente aqui também gosta de enaltecer as pessoas que fazem o seu trabalho com amor e gostam de dar esse retorno a elas. Então, deixa eu localizar aqui o nome dela, porque eu tomei nota do nome. Eu só me lembro do primeiro nome, mas está aqui o nome todo. Eu quero cumprimentar a doutora Marta Liliane Santa Maria Gonzalez. Já se vê que ela não é brasileira, né? Pelo atendimento no Hospital da Região Oceânica e a sua equipe de enfermagem. Eu vou explicar por que eu estou agradecendo a doutora Marta. Ontem à tarde, eu recebi um telefonema e era o meu sobrinho. E ele me falou ao telefone celular: meu pai está passando muito mal, está dizendo que vai morrer e eu não sei para onde levá-lo. Meu sobrinho falando isso comigo ontem. Eu estava na região oceânica e disse ao meu sobrinho: traz o seu pai para o hospital aqui da região oceânica, que não é o hospital da prefeitura, porque esse ainda não tem condições de fazer esses atendimentos de emergência a contento, mas eu fiquei esperando então nesse outro hospital e minha cunhada veio dirigindo e trouxe o meu irmão para o hospital em que ele foi atendido. E a doutora Marta foi de uma eficácia, foi de uma eficiência maravilhosa. Muito rápido o atendimento. Era um caso de uma crise de hipertensão, um pico de hipertensão. Meu irmão chegou ao hospital, ele estava com 19/12, ele é diabético e o atendimento foi muito rápido, muito bem feito, né? Já pelo telefone, pelas informações que eu recebi do meu sobrinho, a gente tomou as medidas que poderiam ser tomadas enquanto ele estava em casa ainda, e a seguir meu sobrinho colocou-o no carro e eu fiquei esperando no hospital na região oceânica. Mas o atendimento da doutora Marta foi maravilhoso, porque ela teve essa visão que eu costumo dizer aqui, que é muito importante, principalmente nos atendimentos de emergência, que é acolher o paciente que chega, principalmente numa situação dessas, quer dizer, com sensação de morte iminente, e acolhê-lo afetuosamente. E a primeira coisa que ela disse ao meu irmão, assim que ele se deitou e ela monitorou, tal, em seguida, já viu que a pressão estava 19/12, ela virou para ele, dirigiu-se a ele com todo carinho e perguntou o seguinte: que arte o senhor fez? O que aconteceu? Comeu alguma coisa? Comemorou a Páscoa demais? O que foi que comeu ontem, no domingo? E ele já foi se entregando, né? Estava com dificuldade de falar, mas ele falou: eu acho que foi aquele camarãozinho, aquele molinho de camarão que estava um pouco salgado e tal, né? Então a gente vê como é importante essa acolhida. Então, ontem passamos algumas horas aflitos, eu passei principalmente algumas horas aflitas, mas às 10 e pouco da noite ele já estava em casa e a pressão já tinha descido. E então fechamos o dia graças ao bom atendimento da doutora Marta. Então fica aqui o meu beijo pela atenção e o cumprimento pelo bom profissionalismo. Até semana que vem, tá? Com o próximo programa.